E já estamos no Estúdio B, o estúdio do Cara a Cara. E hoje com um convidado especial, que eu não preciso nem falar muita coisa a respeito, porque todo mundo conhece essa pessoa magnífica que é Dr. Luiz Carlos de Oliveira. Uma pessoa que não se nega nunca de ajudar, de atender a quem precisa de uma consulta médica, de estar perto, de proteger e de informar. E hoje ele veio aqui com um objetivo. Eu ando muito preocupada com essas questões de todo dia morre 2, 3 aqui em 3 dias. Então, é troca de temperatura? Não. Gente, vamos trazer alguém gabaritado para falar sobre isso, inclusive para prevenir, porque antes de prevenir, de repente não dá tempo de remediar, não. Tem que prevenir mesmo. E doutor Luiz Carlos de Oliveira me dá essa honra de estar aqui conosco hoje, depois de longo e tenebroso inverno. Porque ele já veio aqui uma vez, mas tem tanto tempo, e hoje ele está conosco. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado do senhor ter aceitado o nosso convite e um bom dia. Bom dia, Janete Aguiar. Bom dia aos telespectadores do Canal 5. Primeiramente, eu quero agradecer as suas palavras elogiosas a meu respeito e dizer que é sempre um prazer estar junto com você. Você é uma pessoa que também não precisa de apresentação nem de elogios, porque você, desde que eu a conheço, esses anos todos que eu estou aqui em 3 dias, você sempre foi voltada a ajudar a nossa comunidade. Então, é uma honra, um prazer poder estar presente aqui e prestar alguns esclarecimentos para os nossos telespectadores. Doutor Luiz Carlos, a grande preocupação da comunidade hoje é com as mortes repentinas que têm acontecido aqui em 3 Rios, não de acidente, não de outras coisas, mas aquela que a pessoa passa mal, sente uma dor no peito e acaba perecendo. Que explicação o senhor poderia nos dar a esse respeito? Janete, é o somatório de vários fatores. Eu vou fazer umas breves explicações aqui para poder entrar no assunto. O que acontece é o seguinte: infelizmente, todos nós um dia vamos morrer. Mas está previsto hoje em dia, as pessoas que nascem hoje já têm uma expectativa de vida de 100 anos. A nossa expectativa de vida, em média, está em torno de 75 anos, em média. Mas se a pessoa chegar a 50 anos sem nenhuma doença grave, ela passa dos 80 tranquilamente. Então, é um somatório de vários fatores. O primeiro fator é o seguinte, que infelizmente, nós um dia vamos morrer. Quer dizer, quando nós nascemos, fazemos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, nunca é isso. É menos 10 anos, menos 15 anos, menos 20 anos. Mas... Então é menos, não é mais? É mais. A vida é uma contagem regressiva. A vida é uma contagem regressiva. Nossa, que frase linda! Não é? Mas nós temos a obrigação de, enquanto estivermos aqui, cuidarmos da nossa saúde, que é para a gente poder viver mais e viver bem. Quando eu falo que é um somatório de vários fatores, eu estou querendo dizer o seguinte: antigamente morria-se muito no mundo por falta de comida. Hoje em dia morre-se muito mais por excesso de comida. Então as pessoas comem mais, as pessoas não fazem mais nenhuma atividade física, porque hoje em dia as coisas estão muito fáceis. Você sai de manhã de casa, pega o carro, se não tem carro, pega um ônibus, salta na porta do trabalho, trabalha sentado o dia todo, chega de noite em casa, senta em frente à televisão e não temos nem mais o trabalho de levantar para ir mudar de canal. Você muda o canal sentado. Então o que acontece? Se você não faz atividade física, se você come muito mais do que deve, esse excesso de comida se acumula sob forma de gordura, açúcar leva a diabetes, etc, etc, e isso vai minando o seu organismo.
Chega um determinado ponto que isso aparece como uma doença ou aparece como uma morte. E mais, nós temos o grande vilão do mundo moderno, que é chamado de o assassino silencioso, que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial vai minando o organismo e chega uma hora que o coração não suporta. Chega uma hora que o coração não suporta, ou então algum outro órgão não suporta, porque você pode morrer de infarto, você pode morrer de acidente vascular cerebral, você pode morrer de problemas renais, de aneurismas que são um desgaste dos vasos sanguíneos e acaba aquilo estourando e o sangue vazando, então a pessoa morre isso. Você me fez uma pergunta interessante, por que está morrendo muita gente agora, atualmente? Além da soma desses fatores todos, nós temos um grande adversário do nosso coração, que é o inverno. O inverno é um grande adversário. Por que o inverno é um grande adversário? Quando está quente, o nosso organismo ele tem que manter uma determinada temperatura. Ele tem que manter uma temperatura interna constante. O que acontece no calor? No calor, a nossa temperatura sobe muito. Quando a temperatura sobe muito, o nosso organismo, para manter uma temperatura constante, abre os vasos sanguíneos e a gente perde calor através do suor. Então o coração trabalha com mais facilidade, porque as vias estão todas abertas. É como, por exemplo, você comparar uma estrada que não tem nenhum carro, você passa direto. Se estiver cheia de carro, você não consegue passar com facilidade. O coração é a mesma coisa. Quando os vasos estão abertos, ele trabalha com mais tranquilidade. Aí vem o inverno. Acontece o fenômeno oposto. O organismo tem que fechar os vasos, principalmente os vasos periféricos, para manter a temperatura do corpo. A temperatura não pode ficar nem muito alta, nem muito baixa. E quando ele fecha os vasos, a gente já sente logo, nós ficamos com as mãos frias, nariz frio, orelha fria e por aí tudo frio. E quando fecha os vasos, os pés também, ele fecha principalmente os vasos periféricos. Quando fecha os vasos, para o coração jogar o sangue em todo o organismo, ele tem que fazer mais força. Se ele não estiver muito bem, quando ele tem esse trabalho adicional, ele entra em falência. Ele entra em falência. Outra coisa também é o seguinte, os maiores problemas cardíacos acontecem durante a noite, durante a madrugada. Por quê? Porque durante o dia nós estamos em pé. O sangue, para chegar ao coração, ele tem que subir, ele tem que vencer a força da gravidade. Então ele chega mais devagar, chega em menos quantidade. O coração vai bombeando esse sangue. Quando você deita, a força da gravidade não está mais atuando, então ele chega em maior quantidade. Se o coração não está muito bom, ele não consegue, com essa demanda de sangue maior, fazer com que esse coração, que esse sangue seja ejetado, acumula no pulmão, acumula no coração, acumula em alguns vasos e às vezes acontece um fenômeno de um acidente vascular cerebral, de um edema agudo de pulmão, de um infarto e, infelizmente, às vezes da morte. Nossa Senhora, que explicação maravilhosa, né, gente? Já começou falando assim: a vida é uma contagem regressiva. Eu nunca havia pensado nisso. Nunca. Eu sempre pensei que era muito bom eu ir em frente, eu ir vivendo. De fato é bom. É muito bom, mas é uma contagem regressiva. É uma contagem regressiva. Vai chegar um determinado ponto que eu vou ter que parar, acabou. Acabou a contagem. Há estudos mostrando que se não acontecesse nenhum imprevisto, nós viveríamos de 100 a 150 anos. Que outras civilizações viveram. Mas quais são os imprevistos? Primeiro, a comida. Hoje em dia, come-se muito e come-se mal. E muito enlatado, cheio de química. Cheio de química, o sal. Sal é veneno. É um veneno. O gozado do sal, é porque nós não temos muito tempo, eu não posso
falar, mas eu vou procurar o sabão. O sal, quando o sal foi descoberto, foi uma coisa maravilhosa. O sal, quando foi descoberto, uma coisa maravilhosa. Porque antigamente comia-se, quando o homem descobriu o fogo, passou a cozinhar os alimentos, não tinha gosto. Quando descobriu o sal, a comida ficou deliciosa. O sal era tão importante. O sal dá sabor. O sal era tão importante que havia uma via onde carregavam o sal, onde eles levavam o sal. Tinha muito o sal mineral. Era chamada estrada salária. E o salário que nós recebemos tem origem daí. Salário vem do sal. As civilizações que conseguiam dominar o sal, que tinham o sal, eram as civilizações mais importantes. Que coisa. Salário vem do sal. Depois descobriu-se que nós passamos a usar sal muito mais do que o necessário. A necessidade diária de sal são 5 gramas. Nós usamos 12, 14 até 20 gramas de sal. Mas são 5 gramas por dia? Por dia. Meu Deus! Usamos mais. Mais do que isso é prejuízo. Prejuízo pelo seguinte: o sal carrega água. O sal, uma molécula de sal, ela tem a capacidade de agregar 20 vezes o tamanho dela com água. É chamada hidrófila, quer dizer, ela tem afinidade pela água. Tem um exemplo comum: aquela lesma que tem nas casas onde tem planta, que ela vai andando, vai deixando aquele rastro de água. Se você colocar sal em cima dela, ela seca. O sal puxa a água. Então, quando você come muito sal, o sal puxa a água para dentro do seu organismo, para dentro da sua circulação. Esse excesso de água funciona da seguinte maneira: você tem uma pia, abre a torneira, a água vai descendo. Se você abre a torneira bastante e o ralo é pequeno, a água fica acumulada. Exatamente. Mesma coisa acontece no organismo. Quando o sal puxa muita água para dentro da circulação, é tanto líquido que o coração não consegue mobilizar esse líquido. Então, quando ele faz mais força, ele aumenta a pressão. A pressão nada mais é a pressão máxima, é a força de contração do coração. E a pressão mínima é quando o coração relaxa. Então, se ele tem que fazer muita força, a pressão fica muito alta. Então, hoje em dia, você tem sal nos alimentos enlatados, os refrigerantes. Hoje em dia tem muito sal nos refrigerantes. Refrigerantes tem sal? Bastante. Alguns até colocam muito sal, que é para o pessoal beber mais, alguns fabricantes. Tem sal nos enlatados, tem sal nas comidas preparadas, tem sal em tudo, no queijo, no biscoito, no macarrão. Então a gente acaba usando uma quantidade muito grande de sal. Aumentando a pressão, aumenta o trabalho do coração. E outra coisa, Janete, o nosso coração, ele começa a bater quando nós temos 2 meses a 2 meses e meio de vida intrauterina. E ele funciona até o final da nossa vida. Você imagina, se ele tem que trabalhar demais, o desgaste dele é maior. Então as civilizações que não comem muita gordura, muito açúcar, muita fritura, as civilizações que praticam atividade física, porque você mobiliza esse excesso que você come, as civilizações que comem menos duram muito mais. Então nós podemos ver 100. O urubu vive 200 anos, gente. E nós que somos... O urubu vive 200 anos comendo carniça. Pois é, e nós que somos do topo da criação, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é? E nós estamos vivendo menos porque nós não estamos conseguindo controlar essas coisas que são simples, mas às vezes difíceis de a gente ter consciência que precisam ser controladas. Excelente, doutor. Agora, o senhor uma vez veio aqui no programa, já longo e tenebroso inverno atrás, e o senhor deixou uma frase aqui que eu copiei e ficou na minha cabeça. A mulher é a depositária da vida. A mulher é a coisa mais importante que tem na natureza. Né? E é interessante isso. Você vê o seguinte, Janete, a mulher, ela
inconscientemente, até por uma questão até natural, porque a mulher é que é responsável pela perpetuação da espécie. Às vezes, você condena a mulher porque, tá com cara só porque o cara é rico, ou está com cara só porque o cara é bonito. A mulher, ela tem a função de procurar o melhor sob o aspecto financeiro e sob o aspecto estrutural para ela, porque ela tem a função de melhorar a espécie, de perpetuar a espécie. Pois até nisso você é um sábio. Até nisso. Então, para ela, se ela tem uma proteção que seja financeira, que seja emocional, que seja qualquer tipo de proteção, ela está vendo isso, porque o filho dela vai ter mais possibilidade de ser melhor geneticamente e ter condição de continuar a vida. Por isso é que acontece o seguinte, uma coisa interessante, o ciúme do homem é diferente do ciúme da mulher. Porque é o seguinte, o ciúme do homem é um ciúme muito violento, às vezes o homem mata, faz uma série de coisas, mas a gente vê explicação isso na natureza. Porque a função do macho, estou falando sobre o aspecto biológico, certo, é perpetuar a espécie dele. E ele só perpetua a espécie dele quando ele tem certeza que ele colocou a semente dele no útero da mulher que ele escolheu. A mulher, o filho sempre é dela, o homem não tem certeza se o filho é dele. Então, quando ele tem essa dúvida... Meu Deus, é mesmo, né, doutor? É claro, quando ele tem essa dúvida... A mulher tem a certeza, é claro, dali de dentro dela. Então ele às vezes fica violento por isso. A gente vê aí, eu estou vendo aí nas espécies aí, essas lutas aí, o leão ele tenta entrar numa comunidade que já tem um outro macho e já tem uma série de fêmeas, eles brigam, um mata o outro, porque sempre o macho, sob o aspecto biológico, quer perpetuar a espécie, ele quer ser perpetuado, e ele só pode ser perpetuado quando ele tiver certeza que a semente é dele. Gente, chegou uma pergunta aqui, é uma aula, né, gente? É uma aula, gente. A Mariângela, é lá do Cantagalo. Ela disse que fez um eco e não deu nada, mas continua sentindo dores. E ela pergunta, o que pode ser? Bom, veja o seguinte, temos que saber o seguinte. Primeiro, o ecocardiograma é um exame que mostra as estruturas do coração, a estrutura física do coração. Você vê as válvulas, você vê as paredes, você vê se o coração está funcionando regularmente, tem medida para isso. Certo. Mas o que dá dor no peito, via de regra, às vezes a pessoa está com as estruturas do coração intactas. Mas o que dá dor no peito é quando esse coração não está recebendo oxigênio de forma suficiente. É quando você tem uma artéria que irriga o coração chamada coronária, nós temos coronária direita, coronária esquerda e vários ramos. Quando uma artéria dessa está entupida, parcialmente ou totalmente. Então, às vezes ela está entupida parcialmente. A quantidade de sangue que está sendo jogado no coração está sendo suficiente para fazer um trabalho em repouso. Quando a pessoa faz um esforço, e nesse esforço ela precisa de mais oxigênio, se não estiver recebendo oxigênio, dói o peito. Então, o indicado, é muito bom o ecocardiograma, a gente tem que fazer de rotina, mas tem que fazer um teste de esforço. Porque se por acaso esse coração não estiver recebendo o oxigênio necessário, quando ela fizer um teste de esforço, isso vai aparecer no eletrocardiograma. Essa é uma coisa. Segunda coisa é o seguinte, não é só problema de coração que dá dor no peito. Você tem dor no peito por problema de coração, problema de coluna, dor no peito, porque os nervos que vão para o peito saem da coluna. Certo. Então você pode ter problema de coração,
de dor no peito por dores musculares. Você pode ter problema de dor no peito por problemas no osso externo, por problema na costela, por problemas de estômago. Se você tiver, por exemplo, uma gastrite, se você tiver que nós chamamos uma hérnia de hiato, em que o suco gástrico está subindo. É o refluxo? O refluxo. Você tem dor no peito porque você queima essa parte toda aqui. Sobe o ácido do estômago. Aí dá uma dor no peito danada. Então você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes você tem dor no peito, mas não é necessariamente do coração. Agora, o que tira a dúvida total, se é do coração ou não, é um teste ergométrico, um teste de esforço. E como que é feito esse teste? É numa esteira? É numa esteira, a pessoa vai para uma esteira e vai aumentando a frequência cardíaca até que chega um ponto que, se o coração não estiver funcionando muito bem, ela vai começar a sentir dor, ela vai começar a sentir tonteira, ela vai começar a ter problemas relacionados com a pressão, ou às vezes não chega a isso, dá uma alteração no eletrocardiograma e o médico manda parar o esforço. Se a pessoa tem dificuldades de andar, tem dificuldades de ficar numa esteira, for uma pessoa idosa, tem um outro exame chamado ecoestresse, que o sistema é o mesmo. Eles injetam uma substância na pessoa, na circulação, isso faz o coração bater acelerado, quer dizer, não precisa fazer o esforço para o coração acelerar. E chega um determinado ponto, ele para o exame para saber se tem alteração ou não. Perfeito. Um ouvinte também pergunta sobre a questão de enjoo, de dor no braço e dor nos maxilares, se estiver infartando, isso é verdade? O infarto pode dar dor de várias causas, né? Pode dar dor só no peito, pode dar dor só nas costas, pode dar dor no braço, pode dar dor nos maxilares, ou pode não dar dor em lugar nenhum. Nossa Senhora. Depende da pessoa. A dor é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem um tipo de dor. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade, eu passei por várias cadeiras, passei pela cadeira também de obstetrícia. Às vezes eu via mulheres na hora do parto, mas gritando, tendo uma dor horrível. Às vezes tinha outra que não tinha dor praticamente nenhuma. Então a dor é uma coisa muito pessoal, depende de cada pessoa. E, por exemplo, se a pessoa estiver diabética, estiver com açúcar muito alto, e naquele momento ela estiver tendo um infarto, ela pode ter um infarto sem dor. Se ela estiver tomando determinado tipo de medicamento, por exemplo, chamado beta-bloqueadores, é um medicamento que controla a pressão e controla os batimentos cardíacos, ela pode também ter infarto sem dor. Tanto é que quando a pessoa chega no pronto-socorro, a dor é um indicativo do infarto, mas não é o principal. Você tem que ter a dor, você tem que ter o eletrocardiograma alterado e você tem que ter as enzimas alteradas. Você faz um exame de sangue. Se você tiver dor, o eletro está normal e a enzima está alterada, você pode fazer o diagnóstico. Porque às vezes o eletro só vai alterar 24 horas depois. E se você não tiver a dor, mas tiver o eletro alterado e tiver as enzimas alteradas, faz o diagnóstico do infarto. Por isso que acontece o seguinte, o coração é um órgão dinâmico. Às vezes você fala assim, puxa vida, eu fui ao médico, fiz os exames, estavam todos normais, chegou lá na frente e eu tive um infarto. Isso é possível, porque naquele momento estava tudo normal. Dali para frente a gente não sabe o que pode acontecer. Uma emoção pode trazer um infarto? Pode, uma emoção, uma tristeza, uma notícia, um susto. Se o coração não estiver muito bom, tem. Não é a emoção que traz, é uma soma de fatores. A emoção associada ao problema cardíaco. É a mesma coisa, a gente fala assim, doutor, minha pressão está alta porque eu estou nervosa. Mas se ela não tiver predisposição para ter a pressão alta, ela vai ficar nervosa, a pressão não vai subir. Muita gente fica nervosa e a pressão não sobe.
Então tem que ter um somatório de algumas coisas. Ela está com o coração bom naquele momento, mas se o coração trabalhar além do que ela precisa, pode dar um problema que não apresentou naquela hora do exame. O coração é um órgão dinâmico. Se o familiar notar, a pessoa reclama, estou com dor no peito, estou com dor, vou infartar, porque normalmente a pessoa fala que vai infartar. Quais os primeiros socorros que devem ser feitos a esse Eu sempre paciente? falo para o meu cliente, se tiver com dor no peito, tem que investigar. Ah, não é nada, ótimo. Em medicina, ô Janete, é melhor a gente errar por excesso do que por falta. Muito bem. Não é? Porque se eu achar que o paciente meu está tendo um infarto, levar para o hospital, fazer todos os exames e não tiver nada, ótimo. Graças a Deus. Errei por excesso. Agora, se eu achar que isso não é nada, isso é nervoso, e o paciente morrer, não tem volta. Não tem. Então, eu digo sempre isso. Eu digo o seguinte, tentou localizar o seu médico, não achou, vá a um serviço de emergência. Às vezes o paciente fica em casa esperando o médico e nesse intervalo ele pede a oportunidade de ser tratado. Tem um caso que eu não esqueço jamais aqui em Três Rios que aconteceu comigo. Eu não sei se você se lembra do seu Rufino Lopes. Muito, eu trabalhei com ele na loja Seu Lopes. Rufino Lopes era meu amigo, meu Maçom. cliente, maçom, meu irmão de maçonaria. Ele foi visitar um amigo na época que o pronto-socorro, assim que eu cheguei aqui a Três Rios, na época que o pronto-socorro do hospital era na parte de cima. Certo. Ali pela... onde é a entrada... onde Na agora... velha. É onde entra agora para os quartos. Para os quartos. Ele foi à casa de um amigo ali perto, começou a sentir mal. Aí a dona Nininha Dona Nininha. falou, Rufino, vamos aqui no pronto-socorro. Falou, não, eu vou para casa chamar o doutor Luiz Carlos. Ainda foi a pé de lá Meu Deus. até em casa. Quando chegou em casa, que me chamou, não deu tempo de eu chegar. Então, quer dizer, se ele tivesse ido ao hospital, Direto ali, estava aberto. talvez né? ele tivesse salvado. Então, às vezes a pessoa fica em casa esperando, não quer ser atendida. Não, vai procurar um atendimento, porque às vezes a vida e a morte depende de alguns minutos, E não pode perder tempo, Não né? pode perder tempo. Um infartado, quanto tempo tem para chegar num local que possa prestar um socorro? Depende do infarto. O infarto acontece o seguinte, 50% das pessoas que têm infarto não chegam a ser atendidos. Os outros chegam. Se a pessoa chegar nas 2 primeiras horas, até 2 primeiras horas, ela tem chance de reverter esse infarto. Hoje em dia você desentope essas artérias e reverte o infarto. Você tem uma substância lá que chama-se streptokinase, que você dá, você tira o E coágulo. é caríssimo, né? Mas o pronto-socorro tem. Você Já tem, né? pode levar as pessoas direto para fazer o cateterismo, então o infarto pode ser revertido. Depois de 6 horas, não tem reversão. Não é que a pessoa vai morrer, mas aquela área que foi afetada já não tem mais condições Fica com sequelas. vai ficar com sequelas. Tem uma pergunta aqui, é rápida, só para você dizer sim ou não. Pressão alta tem cura? Não, pressão alta tem tratamento. Só existe cura para pressão alta em alguns poucos casos. Por exemplo, são chamadas as hipertensões secundárias. Por exemplo, a pessoa está com problema renal. O rim controla a pressão. Certo. Então, ele está com problema renal, a pressão dele sobe. Sobe. Ele resolveu o problema renal, a pressão volta ao normal. Por exemplo, a pessoa está com obesidade mórbida. A pessoa não era hipertenso, ele está com mais de 40% acima do seu peso corporal. Por exemplo, você tem 1,60 m. A grosso modo, você teria que ter entre 55 e 60 quilos. Vamos dizer que você tivesse que ter 60 quilos. 10% de 60 dá 6. 6 vezes 4, 24. Se você tiver com 84 quilos ou mais, nós chamamos de obesidade
mórbida. É a obesidade que vai causar problemas sérios para a sua vida. Se a sua pressão subir devido a esse fato, e você perder os 24 quilos, a sua pressão volta ao normal. Por que a pressão sobe na obesidade? O coração ele tem que fazer uma força para distribuir o sangue numa área do coração, do corpo, uma área corporal. Se você tem uma área maior, ele tem que fazer mais força. E a força do coração é a pressão. A força é a pressão que ele faz para jogar o sangue. Tem um outro também, um tumor da suprarrenal, que também dá hipertensão. Você extirpando esse tumor, você resolve o problema da pressão. Via de regra, pressão alta não tem uma causa definida. É porque o pai era hipertenso, a mãe era hipertensa. 1/3 da população mundial é hipertensa. 1/3. Então, a pessoa vai ficar hipertensa. Não tem jeito. Se a gente considerar o Brasil com 200 milhões de habitantes, tem 196, vamos botar 200 para fazer conta exata, nós temos no Brasil 70 milhões de hipertensos. Nossa Senhora. E cada vez mais no mundo todo, por causa do excesso de gordura, excesso de comida, excesso de sal, alimentação. Você vê o diabetes. O diabetes também é hereditário. Ninguém tem diabetes porque quer. É diabético porque o pai era, a mãe era, etc, etc. Que é agravado por uma série de problemas de alimentação, de comer açúcar, etc, etc. É em torno de 2% da população tem diabetes. E em Nova York, esse nível já está a 10% da população. Nossa Senhora. Então, quer dizer, hoje em dia são as doenças do mundo moderno. Doenças do mundo moderno. Mas nós temos que falar um pouco também sobre essas faculdades, e o doutor Luiz Carlos vai pensar aqui, depois a gente vai conversar aqui em off, e ele vai ver um dia para ele voltar aqui, porque as informações dele são muito claras e nós precisamos disso. Você deveria ser professor. Você já foi professor alguma vez? Eu já dei aula na faculdade, já dei aula no curso de pós-graduação de cardiologia. Você é pós-graduado? Sou pós-graduado, eu sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eu estava seguindo uma carreira universitária no Rio, mas eu optei por vir para o interior, por vir para Três Rios. E você trabalha onde? Você é da Unimed também, doutor? Sou da Unimed, eu sou auditor da Unimed, sou médico da Unimed, eu tenho consultório todo dia, graças a Deus, eu não posso me queixar, eu tenho os clientes fiéis a mim ainda, e trabalho 2 vezes por semana, 2 manhãs eu vou a Sapucaia, que já trabalho há muitos anos lá, e não consegui sair porque a população não se conforma. Quem vai deixar o médico igual você sair? E você tem consultório particular também? Tem consultório, atendo no mesmo lugar desde que eu cheguei aqui. No mesmo local. Aliás, a minha intenção aqui é só sair de Três Rios lá para aquele morro lá. Que eu espero que demore muito. Para bem da comunidade aqui, não é? Agora, uma moça pergunta... um rapaz. Ele pergunta assim... Andar de bicicleta é um exercício bom para o coração? Excelente. Qualquer exercício aeróbio é bom para o coração. Perfeito. E tem a Lidiane que quer saber o que é ausência de critérios de isquemia miocárdica em repouso. Ai, Lidiane, você acabou comigo, não entendi nada. É uma boa pergunta. É quando o paciente você faz um exame, o paciente em repouso, e você não tem nada naquele exame que você possa se basear para dizer que ele tem uma isquemia. Então, você tem que indicar esse paciente para fazer um exame provocativo. A Regina liga para nós também e diz assim, pergunta, o que significa a espessura do VE? O que é isso, doutor? Pelo amor de Deus. Olha, os ouvintes aí estão sabendo muito de cardiologia. Não, o VE é o ventrículo esquerdo. Ah, sim. É o ventrículo esquerdo. O que significa é o seguinte,
Quando a espessura dele está muito alargada, ele tem o que nós chamamos de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso ocorre geralmente em algumas cardiopatias e principalmente numa hipertensão arterial não controlada de longa data. E o Luiz pergunta: gases no peito provém dor? Os gases não são no peito, né? São os gases do aparelho digestivo que sobem, entendeu? No final não deixa de passar pelo peito. Sobe, distende a parte digestiva, comprime e pode causar dor. Mas é no aparelho digestivo, não é intrinsecamente no peito. E nem o coração sofre. Nem no coração, isso, não. Né? São gases digestivos. Mas até o indivíduo vê que não é o coração, ele já está desesperado. É claro, por isso que eu digo, qualquer dor no peito tem que ser investigada. A princípio, vão pensar que é problema de coração. Sim. Se não for, ótimo. Porque a pessoa fala, isso é gases, isso aí é nervoso. Pode não ser. E pode não ser. Então, o que eu falei no início, vamos errar por excesso, não vamos errar por falta. Um programa de utilidade pública da nossa cidade, onde todos estão ligados, bebendo da sua sabedoria e se prevenindo, não é? Perfeito. A intenção nossa aí é alertar a nossa população. No inverno, a pessoa deve usar luvas e meias? Deve, mas deve usar basicamente uma proteção na cabeça. Nós perdemos... Na cabeça? 80% da temperatura do nosso corpo a gente perde pela cabeça. É mesmo? É. Então, uma proteção na cabeça. A gente perde 80% da temperatura pela cabeça. Então tem que botar uma proteção, e eu pensando que era no pé. Falei, não sei para que pé também, na mão também e na cabeça. Na cabeça, mas principalmente na cabeça. Nós perdemos mais temperatura do corpo pela cabeça. Por isso que tem aquele ditado, hoje eu estou com a cabeça quente. Porque veja bem, por que isso aí? É fácil da gente entender. Porque nós estamos todos protegido, o corpo está todo protegido, você está com roupa, está com tudo. E a cabeça está desprotegida, então é o que está mais em contato com o meio ambiente, com a temperatura e a cabeça, então você perde o calor por ali. Que coisa, doutor, que coisa, né? Cada vez que você vem aqui, você traz umas coisas que nunca ninguém ouviu falar, é incrível. Doutor Luiz Carlos, chegamos ao final do programa. Falta um minutinho só. Infelizmente, porque o papo é tão gostoso que a gente mas nós vamos marcar um outro dia, né? Com certeza. E eu quero agradecer muito esse valoroso médico da nossa cidade, que escolheu Três Rios para ficar aqui, podia ir para um grande centro e continua na sua luta praticamente humanitária, trazendo as coisas boas para nós. Isso é muito importante. Muito obrigado. E vamos marcar uma outra data, se Deus quiser. Vamos sim, Janete, se Deus quiser. E eu quero agradecer a você pelo convite e agradecer os telespectadores da rádio, da rádio, eu estou falando em rádio porque eu trabalhei muitos anos na Rádio 3 Rios. Rádio também. Eu tinha um programa, né, da TV, Canal 5 e Rádio 3 Rios, pela oportunidade de deixar eu trazer alguma coisa aqui que eu acho importante para esclarecimento da nossa população. Muito obrigada a você, telespectador, e a você, rádio ouvinte. Hoje nós estamos muito felizes com a visita do Dr. Luiz Carlos. Mas eu prometo voltar amanhã. Amanhã é sexta-feira, com outros convidados. Um grande abraço. Tchau, tchau. Grande amigo Dr. Luiz Carlos.